E aí pessoal, estamos aqui no primeiro episódio do podcast Download da Loucura. Estou aqui com meu sócio e irmão Adriano Brito. E aí Adriano, qual que é o tema do episódio de hoje? Vamos compartilhar com a galera aí. Fala O que tem para pessoal, hoje? tudo beleza? Hoje o tema é muito top, hein? Nós estaremos falando sobre por que você não se conecta com Deus. Isso mesmo, você que está nos assistindo nesse momento, você que está nos ouvindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Independente do horário que você vai estar assistindo e ouvindo. Esse é o tema de hoje. Por que você mesmo, você não se conecta com Deus? Show, show. E antes da gente começar a falar aqui mais profundo disso, né? Quero falar contigo para você fazer uma tarefinha bem tranquila, bem de boa, que você vai ajudar a compartilhar, semear essa semente aqui de vida na vida de outras pessoas. O que é? Compartilhar esse podcast. Então compartilha no WhatsApp da vida aí, compartilha com o irmão, compartilha com os parentes, com os amigos e faz essa galera conhecer aqui, faz essa galera acessar a loucura também. Uau, o que será que tem nessa loucura, hein? Mano, Tem que compartilhar para o papagaio também, né? O gato, o cachorro. Compartilhar para todos ali, né? O papagaio fala toda hora. Glória a Deus, Deus seja louvado. ensina o papagaio a falar, vem ouvir o podcast Download da Loucura. Como é que é o nome? Download da Loucura. Caramba, será que vai ter loucura? Ixi, mano, acho que vai ter muita loucura. Vamos lá, né? Vamos ver então. Será que a gente vai levar muita pedrada, mano? Olha, vou ser bem sincero pra você. Tomara que não prendam a gente, né? Mano, vamos compartilhar com a galera como que isso queimou no nosso coração, como que esse projeto nasceu. Legal. Vamos compartilhar um pouco disso. Show. Quer começar? Ou... Pode começar. Seguinte, esse projeto ele ardeu no meu coração a partir do momento que eu comecei a compartilhar algumas coisas que eu tinha acessado da parte de Deus com o Mano Brito, vou chamar ele de Mano Brito. Tem problema? Ah, mano. Irmão. Fechou. Camarada. Mais do que tudo, o sangue é único só em Cristo Jesus, mano. Isso Tamo aí. junto. Então o que acontece? Estava acessando algumas coisas muito profundas da parte de Deus depois que eu vim de um processo de desconstrução religiosa, né? Desconstrução. Desconstrução religiosa e tratado emocional da minha alma também, várias coisas internas e quando eu fui resolvendo essas coisas eu comecei a acessar mais a parte de Deus, coisas mais profundas, mais íntimas, né? Coisas reveladas, nunca tinha tido experiências fortes, espirituais, então isso começou a vir a mim, né? E eu via no momento que eu conseguia conversar com poucas pessoas sobre isso, né? E a gente se conectou lá no Jornada Interna, né? Do Ala Bonfim. A gente participou de um treinamento, né? E a gente se conectou, começou a conversar mais, começou a trocar mais ideias sobre isso. E tivemos uma formação lá muito bacana também, para ir mais profundo da parte de Deus. A gente fala para sair do alimento de leite, né? Sair do leite raso, materno, né? sair do raso, Sair do raso, né? e do mais profundo, ainda mais violento, quebrando mais pedágios, mais travas, mais coisas engessadas da parte religiosa. E a gente foi acompanhando um pouco da tua trajetória e viu a sua sede, né? Sua busca por isso. E a gente começou a conversar, falou, mano, agora você está acessando uns negócios aqui que eu já estava acessando também, mano. Umas coisas mais profundas, umas coisas mais, vamos dizer assim, maduras, né? Da parte de Deus, é lá que Paulo fala dessas coisas também. E um texto que marca muito isso é aquele trecho que Jesus fala, eu falo com vocês de coisas terrenas e vocês não entendem, imagina se eu falo de coisas celestiais. Então são coisas nesse nível. Eu vi em você uma pessoa que, nossa, eu lembro até dessa frase, né? Você vai lembrar também, nossa, agora eu tenho uma pessoa com quem conversar e com quem compartilhar essas coisas. Não dá pra esquecer. E a gente foi vendo que a cada conversa, a cada mês, a cada semana que ia passando, as coisas iam
ficando quanto mais a gente escavava, mais preciosidade a gente tinha, né? Sim. Do céu, da eternidade, do terceiro céu. E eu falei, mano, eu comecei a sentir no coração assim, que isso aqui não pode ficar assim, né? Só entre a gente. Precisa chegar para outras pessoas. Precisa outras pessoas parar de sair do estado raso, de comer beber só leitinho materno e ir para um alimento sólido. Então isso começou a queimar no meu coração em vários outros sentidos, Deus. E eu falei, e surgiu, né, a ideia. Mas eu falei, mano, eu vou guardar aqui, depender de Deus e pegar uma confirmação. E vamos ver na caminhada. E Deus, na caminhada, foi só confirmando até que eu apresentei o projeto para você topou e a gente está aqui. Mas compartilha um pouco da tua visão também de como foi isso. Uau. Eu compartilhei o que eu senti, né? E quando você fala é totalmente diferente, né? Me veio até aqui em memória, assim, um negócio bem, parece que foge do assunto, mas o exemplo é nítido disso, né? De dois tipos de cenário. A gente conhece muito o cenário, vou falar de guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, né? A gente conhece muito o que aconteceu com os Estados Unidos, como ele se comportou ali. Só que a gente não sabe o lado do Japão, né? Então, tem até um filme que fala sobre isso. Sim. Que filma todo aqueles bastidores do lado do Japão, que aconteceu com eles. E é mais ou menos isso. Quando você fala a sua visão, né? Como que isso nasceu no teu coração, fica melhor pra galera entender mais também, mais ainda. Legal. Mas é isso mesmo que o Jaro também acabou de comentar. Eu também vim de uma desconstrução, né? Vim de uma desconstrução religiosa, né? E também eu digo uma desconstrução emocional. Ela foi desconstruída porque inconscientemente eu não conseguia enxergar que aquela camada emocional minha estava acabando comigo, né? Então passei por esse processo, né? Treinamento, eu também fiz parte, né? Faço ainda, aliás, né? Mas foi quando eu tive um encontro mesmo assim, tendo esse treinamento de jornada interna, com o Alan Bonfim também, grande mentor. E ali foi desconstruído muitas coisas. Ali eu entendi que de fato que tinha coisas que não fazia sentido eu adorar um Deus, eu servir a um Deus com muitas situações, né, muitas tretas, falar português claro, dentro de mim. Algumas eu sabia, outras eu não sabia, né, e aquelas que eu sabia, eu não sabia como resolver, e tinha muitas que eu nem sabia que eu tinha. E eu percebi que, caramba, eu carrego isso acaba com a minha vida, e como que eu consigo ter uma vida ativa diante de Deus com essas situações emocionais? Então foi um processo de desconstrução espiritual, emocional, mental. E quando foi feita essa desconstrução, novamente eu tive aquela sede, aquela vontade novamente de servir a Deus, né? E quando eu falo servir a Deus, não é literalmente entre as quatro paredes, né? E não vejo nada errado nisso, jamais, muito pelo contrário. Mas a minha visão era somente essa, né? Então só dentro das quatro paredes, só dessa forma. Não, mas aí eu tenho uma vida ativa diante de Deus, eu posso ter, sem carregar aquelas situações difíceis. E mediante nisso, quando eu comecei a buscar cada vez mais, a minha sede começou a aumentar, conforme você mencionou aí, falou, observou, eu percebi que a minha sede era muito mais do que eu já buscava no primeiro amor, né? O famoso primeiro amor, né? Então, assim, eu queria mais e mais e mais. Foi quando eu percebi que, peraí, eu admiro muito os personagens bíblicos, né? Todos eles, mas o Senhor falou nitidamente comigo, assim, eu tenho uma intimidade mais profunda contigo. Então, você admira tudo isso que esses servos meus, esses filhos meus passaram, mas eu tenho algo também mais profundo para você. E aí aquilo mexeu comigo. Falei, peraí, né? Porque eu colocava os personagens bíblicos, por mais que a gente... personagens bíblicos lá no pedestal. Lá no pedestal. Por mais que a gente fala que não, mas eles são as bases, são os fundamentos mais... Isso não anula, mas... Não anula. Qual que
qual que é a diferença nossa para eles? Da mesma forma que Deus usou eles poderosamente, por que não pode usar? Sim, Tiago diz, né? Elias orou 3 vezes, né? E durante 3 anos, salvo engano, né? Não houve seca na terra, teve seca na terra, depois ele orou novamente e veio aquela chuva. E ele disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mesmos desejos como nós. Então, assim, nós somos iguais. E Deus não é um Deus que ele faz separação no sentido, esse aqui é meu queridinho, aquele não é. Não. Muito pelo contrário. O que eu tenho entendido é que quanto mais você vai buscar nele, muito mais ele tem para você. Disposição de querer. Exatamente. E o que eu percebi muito nessa busca minha, nessa sede, é que nós servimos um pai muito amoroso. Um pai que tem um amor fora de série. Um pai que ele está falando, você quer mesmo? Então eu vou dar um alimento sólido para você. Você quer sair do raso? Então tá. É bem aquela passagem que o Senhor Jesus fala, quanto mais se quer, mais vai se cobrar. Então é a sede. Aí eu falei, peraí, mas como que eu posso buscar cada vez mais ao ponto de... É como se você estivesse explodindo, num sentido figurado ou literal mesmo. É como se você não consegue mais segurar aquilo, porque tamanho você começa a buscar intimidade em Deus, a conhecer Ele, a acessar coisas maravilhosas nele, você não consegue mais segurar para você fala, não, isso eu preciso colocar para fora. Sim. Senão você vai explodir, eu preciso colocar para fora. E foi quando eu comecei a compartilhar com você e, como você falou, né, a nossa linguagem foi batendo, né, as conexões cada vez mais, e aí você foi compartilhando, eu compartilhando, e eu falei, uau, meu. Aí foi quando comentei com você, falou, então, sabia que isso era só confirmação? Eu falei, sério? Já tô orando a Deus e tudo mais, e cara, é isso mesmo, eu tenho esse desejo já tem um certo tempo, vamos então fazer e seguimos o direcionamento, sem nenhuma, vamos fazer logo, tal, não, tranquilo, direcionamento, na vontade de Deus, mas percebemos que Deus já estava assim, ó, vamos jovem. Sim, falando que em nossos corações, né, que outras pessoas precisam acessar essas coisas que a gente acessa. Sim. Né? E uma coisa que você falou que foi fundamental, você passou por isso também, é essa parte de tratar a alma, né? A gente vê num sistema religioso que... Eu vivi muito tempo nisso, né? Eu nasci no berço evangélico e a gente só cuida do espírito. Cuida do espírito e literalmente perde para a alma e literalmente perde para o corpo todos os dias. Então a alma pode abocanhar aquilo que você está buscando no espírito. Claro. Uau. Explica melhor isso aí. Porque ela, mano, impede... Uma vez a gente aceitar a Deus de todo o nosso coração, crer nele de todo o nosso coração, o espírito está resolvido. Só que nós não somos só espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então a alma não tratada, que é o que eu disse, perde para a alma todos os dias, tem a capacidade de deixar minha visão turva de quem eu sou em Deus. Então, aquilo que eu sou, a forma como eu me enxergo, a minha identidade, se ela está manchada, se eu não enxergo quem ela é, que a identidade ela define tudo na vida de uma pessoa, de um ser, a partir da identidade, a partir do momento que eu sei quem eu sou, a forma como eu me enxergo, tudo é definido a partir disso. Então, quando eu não enxergo verdadeiramente quem eu sou em Deus, cara, aí as coisas começam a desandar. É como se você estivesse dentro de um carro, você falando aí, vem aqui na minha cabeça. Baixou o download aqui. A galera vai ouvir bastante a gente falar sobre download, né? Eles vão entender o porquê. Baixou o download aqui. É como se você estivesse dentro de um carro. O carro é como se fosse o teu espírito, certo? A alma, aliás, o teu espírito é o teu corpo, certo? A alma é o carro e é o para-brisa dela. Em dia chuvoso. E ali neblina. E ali você não consegue enxergar a sua frente. Você está no seu espírito, você está conectado. Mas o para-brisa, a alma, está todo turvo. Aí a gente vê um cenário, o Brito, de um mundo com a alma doente. O mundo está doente da alma. E quando a gente está doente da alma, nós não temos visão da estrada. E quando não temos visão da estrada, o carro está desgovernado. Então a gente vê o mundo desgovernado.
Entende? Então isso é uma peça fundamental para mim acessar coisas profundas de Deus. E isso que eu estava frisando, né? Nessa fala minha. É uma peça fundamental para você acessar coisas Mais profundas, profundas de Deus. mais profunda, porque você está se posicionando. E enxergando quem você é nele. Enxergando quem você é nele. Porque você está com sede e você quer se saciar nele cada vez mais. Sim. Porque você teve um posicionamento. O que acontece quando a gente tem visão? A gente tem clareza. Quando a gente tem clareza, a gente enxerga no escuro. Quando a gente tem clareza, não tem mais chuva atrapalhando a nossa visão. Deus fala, Cristo fala, né? Que Ele é a luz do mundo. Então, se nós estamos na luz, nós temos clareza. Se nós temos clareza, nós enxergamos tudo. Nós não estamos no escuro, nada escondido. Nós achamos os tesouros. Nós ativamos a sabedoria. Uau. Que é outra parte fundamental para a gente poder acessar coisas mais profundas de Deus. Então, quando eu tenho uma alma tratada, minha visão, eu consigo enxergar a luz. Eu não estou mais no escuro. Eu não estou mais cego. Aí é onde eu quero chegar num dos pontos principais que a gente conversou antes desse podcast aqui, que você até traçou um negócio muito bacana, que é os 3 tipos de filhos. A gente está falando de visão, de clareza, de não enxergar mais no escuro. Foi o que você compartilhou, né? Os 3 tipos de filhos. Fala para nós aí como que é. Uau, show de bola. Eu acredito, né, a minha visão, a visão do Jaro também, a gente compactua da mesma visão, que nós somos os filhos de Deus, você que aceitou a Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador, certo? Então, você aceitou Jesus, confessou, o Espírito Santo habita no seu coração, beleza, esse é o nível 1, né? Você está salvo ali, conheceu Jesus, beleza. Então, começa o filho cego e doente, o nível 1. Esse que tá com a alma, não trata a alma. Não trata a alma. O segundo... E doente, né? E doente. Cego e doente, certo? Esse daí. Ele não conhece tudo mais. O segundo nível de filho é o filho que ele está... ele não está mais doente, mas ele está cego. Como assim? Questão, pegar um sentido figurado aqui, somente a visão física dele, mas ele está andando, está caminhando, está se alimentando, pratica atividade física e tudo mais, certo? Só para a galera entender a questão espiritual, uma analogia. E só que ele ainda continua cego, mas ele não está doente. Que seria o que isso aqui? Esse aqui é aquele filho que conheceu Jesus, legal, bacana, teve uma experiência ali, pô, legal, tal. E aí, mas tá bom aqui. Não, mas avança um pouco mais. Não, o que eu consegui, o que eu acessei, o que eu quero, tá bom aqui. Como Paulo fala, aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos, como está em Coríntios. Então, na verdade, aí entra o terceiro nível, que é aquele que ele não está mais cego, não está doente, mas é aquele destemido, ou seja, é aquele que se posiciona. Que sabe quem realmente é em Deus. Ele sabe, ele conhece a identidade. Cabeça, não negocia. Não negocia. Você falou algo muito importante nessa... Você entendeu então os 3 níveis do filho, né? Doente, o cego, o doente, mas não cego. Tem um negócio importante que a gente fala, né? Vai virar bordão isso aqui, nossa. Esse segundo filho é o famoso que fica no raso. Ele entende que ele já está com dente, certo? Com dente ali ele consegue comer uma sopinha, tá legal, tá bacana, não precisa ficar mais no leite, ele tá na sopinha. O primeiro ainda, o doente cego, tá tomando leite, né? Agora o segundo, ele já tá na sopinha. Sabe aquela sopinha, assim, um arroz ao dente ali, você consegue mastigar um pouquinho, já tá bom, ótimo. Só que assim, tá na hora de você fortalecer mais seus ossos, seus dentes. Para você fortalecer, você precisa de um alimento mais sólido. Então ele fala, para mim não, tá bom. Porque ele já teve um gosto ali, do leite, da sopa e tá bom. É o famoso medíocre. É o medíocre. Você está sendo medíocre, mediano. Você medíocre é mediano. Para quem não sabe, pensa que essa palavra é, você está me ofendendo. Não. Medíocre é mediano. Tá na média. A média tá bom. Então a média... É aquele 5, nota 5. Nota 5. Você pode cair por 3, 4, você pode chegar a um 7, 8. Minha mãe falava algo muito engraçado, cara, que é o escapou fedendo. É o famoso escapou fedendo. Nossa, 5, 6, nossa, passei. Tá bom. Boa. Agora o terceiro nível, como eu falei, é aquele destemido. É aquele que ele sabe quem ele é. Né? Nos próximos episódios a gente vai estar falando muito sobre esses 3 níveis, né? A gente vai estar abrindo muito mais, aprofundando mais para o pessoal entender mais. Mas aqui é só uma palhinha para o pessoal ter uma noção da visão de que a gente quer compartilhar no coração de vocês. Mas
é como o filho pródigo, né? Nos próximos episódios a gente vai pegar esses 3 níveis aí e explicar. Existem os 3 níveis de filhos naquele episódio ali do filho naquela pródigo. parábola. 3. E a nossa missão é fazer com que você que está nos assistindo, porque a humanidade está doente da alma. Então, se ela está doente da alma, ela está lá no primeiro nível. A maioria das pessoas no mundo. Poucas estão no mediano ali. Poucos. Conhecem, e menos ainda nada. no terceiro nível. Então Deus tem tocado nosso coração para levantar um exército, para levantar uma nação, para levantar o povo forte dele eleito, porque a palavra fala, a natureza clama pela manifestação dos filhos. E é esses filhos destemidos que é a proposta do nosso podcast aqui. Fazer com que você saia desse nível 1 e vá para o nível 3. Será que a galera está preparada mesmo? Cara, eu acho que vai ter muito medroso. Tem muito medroso aí. Você acha que desse exército aí vai ser mais ou menos aquela passagem onde que o profeta falou para eles beber água e um monte ali bebeu água, foi blá, 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 blá. Ao invés de beber água igual o cachorrinho, né? Ficar de olho. Os 300 de Gideão. Os 300 de Gideão já pularam tudo ali e tudo mais. Mano, assim, eu acredito que tem muito medroso, como eu acabei de citar, só que Deus vai abrir os olhos dessa galera. Uau, eu creio nisso também. E aquilo que está, se não me engano, em Amós ou em Joel, que acho que é Joel, que fala o seguinte, até Pedro, se não me engano, fala disso depois, lá nos evangelhos alguém fala, não me lembro, mas fala o seguinte lá em Joel, vou parafrasear que eu não lembro 100%, né? Os anciões, os velhos terão sonhos de novo. Joel, né? As moças irão falar em línguas, né? Irão profetizar, os jovens profetizaram. Então, assim, e aquilo que fala lá também em Reis, né? Aqueles profetas que estão dentro da caverna da depressão, da caverna da ansiedade, da caverna da injustiça, da caverna do abandono. Tudo treta na alma. Estou te mostrando aqui o que é. Você baixar a cabeça todos os dias para essas coisas. Do abandono, para rejeição, para injustiça, para falta de amor, não se sente amado. Então quer dizer Esses que profetas, mesmo eu conectado com Deus, porque na verdade você não está buscando profundidade, ou talvez até a profundidade, mas falta inteligência emocional. Enfim, então mesmo você buscando, tentando se conectar, né? Porque o tema que nós estamos trazendo é porque você não se conecta com Deus. Então talvez você tenha um certo conhecimento de Deus, mas você pode estar com todos esses problemas na alma ali. E isso faz um filho de Deus, vamos usar essa analogia de profeta lá em Reis, né? Os profetas fugiram lá do rei Acabe e de Jezabel, escondido na caverna. Ou seja, o próprio Elias. O próprio Elias. Você não enxerga por um momento, por medo, sabe? De quem você é em Deus. Os destemidos não se esconde. Caverna. Encara. Então essa é a manifestação. Eu acredito que por mais que tenha um monte de medrosos, né? Deus vai levantar esse povo, fazer esse povo enxergar. Nós falamos de 300 de Gideões, diminuindo muito. Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 ali também, os 4, né? São caras que precisam hoje, aqueles são destemidos. Não curva a cabeça pra nada. Nada, mano. Nada. Não, eu vou te jogar na fornalha. Tudo bem. Tem um monte de gente hoje, cara, os filhos de Deus aí. Meu Deus, não. Você falou um negócio aí, sabe o que veio na minha cabeça aqui? Depois o pessoal vai começar a entender porque é download da loucura. E se eles fossem queimados ali, acabasse tudo mais? Embora eles estavam confiantes e tementes a Deus. Mas eles sabiam quem era o dono da vida e da alma deles. Será que de fato hoje, pleno século XXI, nós estamos preparados para isso? Estou falando aqui da nossa nação, porque nós sabemos que tem muitos países aí, crianças de 8, 9 anos falam, por Jesus eu morro. Cara, os pais falam, os países asiáticos que matam, né? É que não chegam informações para todos. Eu acredito assim, que por essa galera, os filhos de Deus, ainda tá bebendo leite materno, eles não caem para dentro.
Vamos baixar a cabeça. Pro medo. Cara, a gente sabe que, segundo Napoleão Hill, né, um dos maiores medos que governa a humanidade é medo de morte. Medo da morte. A morte está em tudo. Medo da morte, cara. Então, Dinheiro leva à morte. Situação na família vai acabar levando à morte. Desemprego vai acabar levando à morte. Uma separação vai acabar levando à morte. Tudo, na verdade, a consequência e o aumento dela vai se potencializando e o término sempre, inconscientemente, a pessoa, algumas até sabem, mas a maioria, inconscientemente, já está mandando um sinal para ela, é morte. Então a morte é o maior medo. Acredito que não rola, cara. Esse é o desafio nosso de fazer com que pessoas encarem isso. Fala, mano, eu sei quem eu sirvo. Como eles encarariam isso? Sabendo quem são. Relacionamento com Deus. Uau, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus traz o benefício de você enxergar quem você é. E será que essa galera já não tem esse relacionamento Porque, com assim, ele? Vamos pegar aqui, para finalizar essa parte, a gente já entra nessa. Quando você enxerga... Eu tô rindo porque já é loucura aqui, cara. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você enxerga, os caras enxergaram quem eles eram ali o tempo inteiro. Sem sombra de dúvida. Porque senão eles não tinham feito o que fizeram. Hoje, né, eu já preguei muito sobre essa passagem, e não foi poucas vezes não, em igrejas, e também já ouvi muitas mensagens poderosas, né, a questão do legumes e tudo mais. Mas vamos aprofundar um pouco mais ali. Essa parte da fogueira. Da fogueira? Eu ia falar do legumes, mas vamos pegar essa questão aí da fogueira, então você está comentando. Quem criou o fogo? Então. Quem criou o vento? Tudo, né? Quem criou tudo? Se você sabe quem você é nele, você conhece sua identidade nele, você sabe que ele criou todas as coisas, assim como o fogo, assim como o vulcão, né? Vulcão em erupção. Como que ele que habita em você e é nele que você crê, como que o fogo é mais forte do que aquele que criou? Cara, realmente... Visão de quem você é, tá vendo? O grau de intimidade te leva à visão clareza de quem você é. Aí entra naquilo que você falou no início, clareza. Não tem como. Quando Jesus fala que nós somos a luz, não faz sentido você entrar em um lugar escuro e ali não clarear. Não é as trevas dissipa a luz dissipa as trevas. Porém, os olhos cegos das pessoas não enxergam a luz de Cristo dentro delas. Infelizmente. Cara, naquela época, por mais que o Espírito Santo ela vinha sobre e não habitava sobre, isso é pano na manga também para outro episódio. Sim. Por mais que eles vinham sobre, o Espírito veio sobre ali, cara, e uma coisa assim que muita gente deixa passar batido. Por que aqueles caras não se queimaram ali? Coloca pra fora. Cara, mano, vinha sobre, por mais que não habitava, mas vieram sobre os três ali. Cara, não consumiu eles porque eles faziam parte do fogo. Então fogo com fogo é fogo, João. Faz sentido. Fogo com fogo é fogo, não tem como consumir o próprio fogo. Uau. Então eles faziam parte, estavam integrados com aquela fornalha. Por mais que colocasse mais lenha, dobrasse mais 10 mil vezes ali, não ia adiantar de nada. Os caras iam estar saltando ali, mano. Aí eu te pergunto, talvez em volta deles ali, digamos que uma atmosfera, uma bola, digamos assim, plástico, modo de dizer, certo? Um campo, melhor assim, um campo magnético. Suponhamos que ele estivesse dentro desse campo magnético. Será que isso também teria essa possibilidade de ter acontecido? Também? Ou não? O que você acha sobre isso daí? Campo magnético. Imagina um campo magnético ali. Né? Certo. E esse campo magnético teria oxigênio, não? É. Porque isso é interessante. Para o mundo natural, para a física normal, né?
Sem oxigênio não há fogo. E respondendo a sua pergunta, né? Com oxigênio ou não, ou sem oxigênio? O que você perguntou? Se queimaria? Não, se talvez teria isso também, que nem você falou, é fogo com fogo, mas será que talvez não teria uma camada em volta dele, que no caso é o Espírito Santo? É Deus ali, é o anjo, na verdade, ali, né? Porque quando eles chegam lá, eles veem, né? Eu vi mais um homem ali, né? Tinha mais um homem ali. E a gente entende ali a representação, né? Do anjo do Senhor. Então, talvez, será que formou uma camada ali, né? Em volta, a qual o fogo não pegou Fogo ele? do Espírito, você diz, esse campo magnético, o fogo do Espírito. Exatamente. Né? Certo. É algo também interessante. Você falou esse negócio de fogo no fogo, fogo com fogo, aí eu fiquei pensando aqui que esse fogo estava lá. Sim. Isso é sem sombra Fogo de do dúvida. Espírito, cara. Sem sombra de dúvida. Aí, você falou algo no início, eu também tinha comentado. Por que esse assunto não é escavado mais na profundidade? Porque assim, é algo que... Isso é o que eu tinha questionado muito com Deus, né? Depois de um tempo para cá, de ter buscado cada vez mais o Senhor. Porque as coisas, elas são muito profundas, mas a gente faz uma leitura de uma forma, não sei se vai ser muito pejorativo utilizar a palavra artificial, mas de uma forma muito natural. Natural. Porque assim, 3 homens dentro, ali, mandou aumentar, dobrar, triplicar, 3 vezes mais, se não me engano, 3 vezes mais. E depois, quando sai, vê mais um homem lá, né? O anjo do Senhor ali. Cara, é algo muito profundo. E o final a gente sabe que depois mata todos eles lá. Foca muito na história em si, né? Só na história e... Por mais que não desfazendo a história, por mais que seja uma Hipótese história nenhuma. magnífica, nossa, Hipótese nenhuma. surreal, mas esse é o desafio, você escavar mais. É igual, a gente fala sempre disso, né, nas nossas conversas, é igual você catar o bagaço da cana, a cana, né, e espremer até o bagaço. Espremer, não, mas uma vez não passou, não valeu a pena uma vez só. Tem que passar de novo, arrancar o suco todo. De novo, até arrancar a última gota. E quando E não tem última gota, né? E quando, quando o rapaz que vende caldo de cana, você falou isso daí, eu lembrei, né? Sempre a gente troca ideia sobre isso. Você olha ali, cara, ela tá seca, porque ali não tem mais o que fazer, né? Tirou todo o sumo dela. E aí, assim, depois serve, né? Pro gado e várias outras, né, formas que conseguem reutilizar. Mas pro suco ali acabou, né? Ele tirou o máximo. E isso que você falou é interessante, porque quando você vê colocando, fala, agora não tem mais. Aí vai e fala, ainda tá mais um pouquinho. Fala, agora acabou. Aí ele dobra de um lado, dobra do outro. E vai. Depois, novamente. Então, essa analogia sua, que a gente sempre conversa sobre isso daí, claro, no sentido figurado, muito simples a forma de explicar, mas você imagina essa grandeza que nós vivemos, que é o planeta Terra, só que eu estou falando. Que o homem não conseguiu escavar nada do planeta Terra, nada. A pessoa falar, não, Adriano, já conseguimos escavar, já fomos... Nada, o homem está começando agora a ir para a Lua, pegar, né, várias matérias-primas lá de outros planetas, tudo mais e tal. Urânio, se eu não estiver equivocado, não me recordo agora. Mas enfim, aqui nem começou ainda. Me prova. As pessoas não conseguem chegar a mais de 4, 5 mil metros, salvo engano, na profundidade do mar. E não vai conseguir. Isso aí é um mundo desconhecido, né? Quem que vai saber tantas... O final dele, imagina, quando você chegou lá no final, assim, na terra, ali, não tem mais nada. Aí você fala, não, legal, terminou, não tem mais nada. E debaixo daquela terra, o que tem ali? Só na terra é muito difícil chegar. Você imagine lá. E aí, em Salmos fala, Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Imagine, micróbio. Ali, né, uma bactéria. Ali, um peixinho que ninguém... Eu particularmente, acredito que não vão conseguir estudar tudo. Nós estamos falando somente do planeta Terra e agora eu estou dando uma ênfase na questão do mar. Mas então você imagine quanto, né, o planeta Terra. Nem vamos entrar em detalhes dos demais planetas. São bilhões. O homem não consegue chegar ao cálculo exato.
o próprio espaço, aliás, né? Eu falei para o Neito, o próprio espaço. O homem não consegue chegar a um cálculo. O homem acha que entende tanto, mas ele não consegue chegar a um cálculo. Ele fala não sei quantos bilhões de anos-luz, não sei quantos trilhões de estrelas. Ele é um cálculo que ele chega dentro daquela sabedoria e inteligência que Deus deu para ele através de um equipamento. Mas ele deduz. Pode dar certeza que vai dar trilhões de mais. Agora assim, um Deus que criou todas essas coisas, tudo mais. Um Deus que quando você entende que Ele é seu Pai, você entende a sua identidade nele, o propósito que você tem nele e aqui na terra para com o seu próximo, por que você não vai escavar mais nesse Deus? Acredita assim, mano, respondendo a sua pergunta, porque a galera lendo muito no natural. Literalmente, cara, respondendo assim, direto. As pessoas lêem a Bíblia como se fosse um livro, mano. Não. Como se fosse um livro normal, assim. Então, toda vez que você for ler o livro de forma normal, você vai ler de forma natural. Show. De forma física. Agora, o que acontece? A Bíblia, ela não é um livro normal. Ela é uma palavra viva. Então, como você chama o próprio Criador para poder revelar o que está escrito ali no seu coração, você começa a cavar mais profundo. Você sai do natural, sai de só estudo humano, por mais que a gente tenha um monte de teólogos, um monte de estudiosos, um monte de pessoas que estudam a Bíblia, mas esses caras, inclusive eu me incluo nisso, se olhar para a Bíblia de forma natural, como se fosse um livro, e apenas no nível de estudar, como se, no nível humano de estudo, nunca vou acessar a revelação, nunca vou enxergar a palavra viva, nunca Deus vai revelar para mim o que está escrito ali. O que você quer dizer é que, em hipótese nenhuma, você está rejeitando, né? E desprezando todos esses estudiosos, historiadores, muito pelo contrário. Só que através dele que nós conseguimos hoje, né? Exato. Conhecer muitas coisas da história e tudo mais. Só que a gente vai ficar só na parte humana, só no estudo humano, e é muito mais profundo, é porque você falou da grandeza de Deus. A gente só da terra não conhece tudo. Não vai conseguir. Imagina de Deus, e nunca vai conseguir. Porque se a gente conhecer tudo de Deus, já vai deixar de ser de Deus. A gente até conversou sobre isso, né? Conversamos. Se eu acessar de tudo que é de Deus, ele vai deixar de ser Deus. E o que acontece? O conhecimento todo que eu tenho, o conhecimento todo que o Brito tem, que a humanidade tem sobre Deus, ainda não é totalidade. Não chega nem... Não chega, cara. Não chega. O conhecimento inteiro da humanidade não chega, cara, aí um milésimo de informação, sei lá, vamos colocar em medida aí, em 1 kbyte de informação do que é Deus. Eu acho interessante que o pessoal fala, né, que Einstein, né, ele utilizou 10%, se eu não me engano, somente, né, da inteligência dele e tal. Se eu não estiver enganado, né, é o cálculo que o pessoal passa aí. Depois o pessoal vai acessar aí no Google aí, ver se é isso mesmo, mas foi um pequeno dados ali que ele conseguiu somente. Mas esse dado não é nada ainda comparar ao que a gente pode acessar. A gente não usa o 100% do nosso cérebro, né? Então quer dizer que... Peraí, vamos entrar nessa? Se a gente não usa 100% do nosso cérebro, então você está me dizendo que essa possibilidade aconteceu? De usar 100% do cérebro? Eu digo que aconteceu e é possível... Eu sou corajoso de afirmar que é possível acessar muito mais, vamos dizer 100%, mas muito mais da nossa capacidade cerebral hoje. Já aconteceu, e eu vou abrir aqui para a galera, já aconteceu lá no início, antes da queda de Adão. Ele usava 100% do cérebro, 100% da alma. Tá? E eu acredito que ele usava telepatia, acredito que ele levitava as coisas. Poder da alma. Porque ali era perfeito. Ele era perfeito. Perfeito. Ele veio da perfeição do perfeito. Claro, força. A pessoa, não é possível, já não é possível. Então me responde essa, o cara amigo. A palavra fala que ele cultivava a terra
terra inteira. Como é que pode um cara Em um dia. E não se cansava. Assim, agora me responde outra coisa, Brito. Não, ou só reflete. Como é que ele deu nome para todos os animais? Mas então quer dizer, ele deu nome para todos os animais? Humana, assim, sem usar 100% do cérebro. Mas pode ser que ele, tipo assim, ele viu o elefante, hoje, passou um ano e ele esqueceu o nome do elefante. Será que não aconteceu isso? Memória, super memória. Será que ele, deixa eu ver, ele deu o nome ali para ovelha, para girafa, depois de 2 meses? Será que ele esqueceu? Difícil, né? Ele era perfeito. Difícil. Força 100%, cara. 100%. Força 100%. Se era parar a terra, a gente precisa de força 100%. Então, assim, ele era pleno em tudo, em corpo, e alma e espírito. Só que depois da queda ele perdeu isso. Né? Sim. Respondendo aqui brevemente como a gente acessa isso hoje, mais do que a nossa capacidade cerebral. Tendo o Espírito Santo que mora dentro da gente. Uau. Sem ele, impossível. Só... Sem nenhuma possibilidade. Aí fica só num raso, né? No entendimento humano. Então dá pra gente, voltando ao que a gente está comentando, no ponto. A gente não acessa a mente suprema. A mente suprema. Então a gente Mente consegue mestra. escavar muito mais desse Deus do que aquilo que os filhos medianos, que é os filhos doentes, e daí a gente vai trocar ideia no próximo podcast, mas dando um adendo aqui. Então nós podemos acessar muito mais do que os filhos que estão doentes e cegos, e os filhos que não estão mais doentes, foram curados e libertos, mas eles estão cegos. Cegos porque ainda não entenderam quem eles são em Deus, né? No Pai que ele tem. Então você me diz então que de fato nós podemos escavar muito mais, ter muito mais intimidade, conhecer mais o nosso Pai. Sim. E saber mais o que ele pensa de nós e nós sabemos muito mais do que ele pensa. Todo mundo é capaz disso, porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma capacidade que ele deu para um, ele dá para outro, e é de graças. Basta você querer se aprofundar mais. Então é possível sim mergulhar, e é nesse nível que você acessa a glória dele. Uau! Imagina se acessando, cada vez mais. E não tem medo de acessar igual o povo no Egito. Não tem medo não tem medo de ir mais profundo da água. Mais profundo da água, passando sobre os seus pés, sobre a sua canela, sobre o seu peito, sobre os seus ombros. Mas você acessa a glória de tamanha forma que deixa passar da sua cabeça. Então, se passar a sua cabeça, você já tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Mas se a onda for forte, aí não depende mais de você. Você tem que se jogar nos braços do Pai. Tem que se jogar. Eita, preto. Aí você vai estar confiando somente nele. Isso, e ali ele conduz, né? Porque enquanto ainda está na sua canela, você consegue se movimentar. Está na sua Dependendo cintura. é que a gente falar de ir na nossa própria força. E aí Nosso próprio entendimento. Tá na canela, vai ser na cintura, querendo ou não, com jeitinho você consegue, né? Se safar, resolver a situação aqui e tal. No peito, um pouco mais de força, ainda você tem um pouco de reserva de força aí. Mas passou da cabeça, não tem como. Sabe por quê, Brito? Porque assim, eu vejo muitos louvores, muitas pessoas falando, eu quero essa glória de Deus, venha a sua glória, venha sobre nós. Mas será mesmo que você está, quando a glória vir, Você tocou num ponto interessante. As pessoas fugiram lá no deserto, cara, e é uma coisa que você fala. Mesmo vendo o milagre que o Senhor fez, a maldade humana e o comportamento humano, ele é cíclico. Vai fugir, cara. Assim, e outra, para você acessar a glória, basta só querer, você precisa ter disposição. Então. Porque assim, Moisés subiu o monte. Hoje em dia, você vai procurar a altitude daquele monte Sinai ali, o Horeb, né, que é a mesma coisa. Cara, é mais de 2.200 metros de altura. Então, para você subir, acessar a glória de Deus, você precisa ter disposição. Ter disposição de subir o monte, ter disposição de se jogar no mar, se mergulhar no mar profundo. Então, será mesmo que você pede a glória, mas você cai para dentro da glória? Você falou um negócio aí que eu estava conversando até com a minha esposa. Esse dia mesmo, eu acho que foi anteontem, se eu não me engano.
porque Deus tinha falado muito comigo, né? Eu querendo conversar, pai, cada vez mais vem cá, pai, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos trocar ideia e tudo mais. E aí eu estava lembrando de alguns louvores, né, algumas letras que falam sobre isso. Sabe o que veio na minha cabeça, que eu até compartilhei com ela? Se Deus tivesse agora, o que você ia falar com ele? Cara, mesma coisa que eu falo com ele todo dia. Uau. Assim, não é algo novidade pra mim. Assim, não que Deus não tenha algo novo, Sim. sabe? Mas não é algo Mas eu assim. digo, assim, ele apareceu agora para você, na sua frente. Deus se materializou ali. Estou aqui. Ele está aqui. Uau. Pegaram, galera? Você entendeu? Não é algo assim, nossa, eu nunca vi Deus. Meu Deus, eu tenho que pensar na primeira pergunta. Não, é algo assim comum para mim, por mais que ele tenha algo novo pra gente todos os dias. E é uma alegria enorme, como se fosse a primeira vez. Todas as vezes que eu estou com ele. Você entendeu? Sim, claro. É uma alegria enorme, como se fosse a primeira vez, todas as vezes que eu estou com ele, todos os dias, todo momento, a todo segundo. Nunca Só sei. que assim, é algo que é para ser comum, é para ser natural eu ver Deus, eu estar com ele está comigo, está na minha frente todos os dias, toda hora, todo segundo. É o que eu te falei, ele está aqui. É o comum, que é muito natural para você, como se todos os dias você está com ele, porque você tem sede e sabe que ele tem coisas novas para te dar e falar com você de uma forma diferente todos os dias. As pessoas, Brito, elas estão ainda presas lá como Deus aparecia para Adão, né? Só no final da tarde, no final do dia. Às vezes só... Mano, eu vou chegar num negócio aqui polêmico. E às vezes nem final do dia, Brito, é só no domingo. Domingo ou sábado de manhã ou domingo à noite. Aí você cutucou, hein? Só sábado de manhã, domingo à noite. Não, Deus só vem sobre nós. Conversar comigo só sábado de manhã, domingo à noite. Na verdade, o verdadeiro cumpridor de tabela, né? Eu já fui muito assim. Eu também. Bateu o ponto, né? Sábado, domingo. Aí é o famoso segunda, quarta e sexta, né? Tem raras, vamos segunda, quarta e sexta, né? Mas pode acontecer de você estar buscando, no seu entendimento, você acredita que você está caminhando com ele, cada dia mais você tem intimidade com ele, no seu entendimento, né? Eu falo no seu, as pessoas, estou dizendo, Jário. Mas, na verdade, sem ela perceber inconscientemente, ela entende que a grande intimidade com Deus está somente, como você falou mesmo, picando o cartão, só no domingo ou se ela tiver uma atividade na igreja. Então quer dizer que, inconscientemente, ela acha que tem intimidade com Deus todos os dias, quer buscar cada vez mais Ele, mas na verdade, essa intimidade, ela está remetendo tudo ao dia específico de adoração, que é na igreja de domingo. Então isso pode acontecer, então. Acontece, claro. E aí vai para aquele texto. Os textos, muitas das vezes eu não lembro dele completo, mas eu gosto de parafasear. E a galera vai lembrar disso. E a palavra fala mais ou menos o seguinte, que não coloque as coisas da vida em primeiro lugar, mas as coisas do reino. E é exatamente que essa galera eu já fui assim. Eu era aquele cara que batia o ponto Mateus no domingo. 6, né? Mateus 6. Batia o ponto no domingo, ou no sábado, ou segunda, quarta e sexta, de vez em quando terça-feira, que era o culto de doutrina. Uma campanha. Uma Campanha. Então assim, só que o resto da semana eu colocava outras coisas em primeiro lugar. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque essa forma que eu já passei, talvez você esteja vivendo, você pode estar se identificando. E eu resolvi isso, a ponto de 24 horas eu falar com Deus, 24 horas eu ter intimidade com Ele. Uau. A gente vê muito, Beto, as pessoas assim, eu estou em débito com Deus, é aquele débito. Sabe qual é o seguinte? A pessoa fala, estou bem fraco na fé, estou bem fraco, preciso orar mais, preciso conversar mais, buscar mais, é sempre preciso. Então, quanto mais a pessoa você plantar preciso, você vai colher preciso. O fruto, ele vem conforme baseado na sua semente. Então, você falar preciso, necessito buscar mais de Deus, você vai colher necessidade. Então, assim, quando eu ainda enxerguei isso, que foi parte daquilo que a gente conversou no começo, de desconstrução, eu falei, cara, aí entra um negócio mais profundo, Brito. É 3 personalidades. É uma pessoa dentro da igreja, é uma pessoa no pessoal, é uma pessoa no profissional. Eu me vi assim. Eu também.
Falei, mano, mas eu sou uma pessoa dentro da igreja, E isso acabou comigo. aí eu sou uma pessoa no pessoal e uma pessoa no profissional. Aí vem aquele bordão, não, a vida profissional e pessoal não se misturam. Como que não? O ser é um só. A essência tem que ser uma só. Aí parece que eu sou três caras então, mano, eu sou três pessoas. Como pode... É polêmica, tá? Como pode você estar numa busca profunda na igreja e, para que o pessoal entenda, tá? Nós estamos falando de igreja aqui, como eu já citei no início, o Jaro também, não é contra a igreja, quatro paredes e nada, tá? Embora a igreja é você. Você no sentido assim, você é um membro, você é uma tochinha de fogo, certo? Juntamente com os demais irmãos que são membros que se tornam o corpo, certo? Cada um, você pode ser a unha, eu posso ser o dedinho do pé, o Jara pode ser o cotovelo, enfim, e Cristo é a cabeça. Cotovelo. Então aqui, nós não estamos aqui nada dizendo que quatro paredes aí não existe mais, muito pelo contrário, longe disso. Mas a gente cita sempre a igreja porque hoje é o padrão que tem, né? Então, vamos lá. Como pode uma pessoa adora, glorifica, pula e tudo mais tal, chega em casa e desce o braço na esposa, no filho e tudo mais. Então, assim, Não só isso, né? quer dizer que essa pessoa não está cheia de Deus? Pode estar, porque as pessoas que não têm o conhecimento, as pessoas que não são cristãos e tudo mais, eles acabam tirando uma onda. E não está errado. No sentido assim de não conseguir entender, eles estavam zombando. Até porque a palavra de Deus fala mesmo, meu nome é zombado entre gentios por causa de vós, em Romanos. Mas assim, entra naquilo lá que você acabou de dizer que nós comentamos. É que a alma não está tratada. A alma não está tratada. Aí perde para a alma todos os dias. Perde para a alma, não quer dizer que você não tenha intimidade com Deus, só que a alma sua não está tratada. Você não tem inteligência emocional. É muito espiritual e ignora a alma. Foca demais espiritual e alma. Foca muito em padrões de pecado que você só tem que tratar fornicar, que só tem que tratar homossexualismo. Aí é política. É aqueles padrões. O momento agora é homossexualismo. Todo mundo agora quer. Vamos matar tudo o homossexualismo. Parece que. Avareza. É o pecado. Só essas três coisas, parece. Não tem outro. Não tem outro aquele negócio que você tá com seu irmão na igreja, quando sai ou vai para sua panelinha. Panelinha é outra coisa que não pode tratar, né? Esqueceu. Não é pecado, é jamais. Não é meu grupinho, aí a gente vai aqui nesse grupinho e lasca o pau na outra irmã. Como é que pode? Eu já fui muito assim, gente. Saí da igreja e começava a falar mal do outro. E é normal. Isso aí que você comentou, pode ser que... Reclama todo dia. Aí, não, isso não tem nada a ver, não está na Bíblia. Pode ser que isso você está comentando... Murmurar é o quê? Isso você está comentando, pode ser que muitas pessoas não se identificam com isso. E muitas outras se identificam. Alma não tratada. E muitas outras se identificam. Só que vocês que não se identificam, aqui nós estamos só citando alguns exemplos. Mas quantos outros que vocês se identificam? Que nós já falamos aqui e muito mais que vocês vão acompanhar, né, nos próximos episódios. Então, assim, talvez a gente vai citando alguns exemplos e vai falar, mas isso aí foi vocês só, eu nunca penso dessa forma. Então, interessante que só de você pensar dessa forma, isso é como eles não pensam, você já está se auto-avaliando que você é perfeito nessa área. E está esquecendo de outras áreas que precisam ser tratadas na vida de vocês. Então tem muito disso. Outra coisa, pornografia. São coisas, cara, que tem um monte de homens, inclusive dentro da igreja, que são escravos disso. Eu já fui escravo disso, mano. Sim. E é camuflado. Camuflado. E aí eu tô falando camuflado, ele com ele mesmo. Ele sabe que Deus sabe. Como é que pode? Você tem intimidade com seu pai, você sabe quem você é nele, você sabe que ele sabe, mas você não trata aquilo. Você entendeu? Reclama o tempo inteiro, é negativo o tempo inteiro, só traz isso para sua vida, só semeia isso na sua vida. Reclama do governo e faz pior. Reclama de governo ladrão e faz a TV a cabo, a gato lá, gato net. Os filminhos piratinhos, os filminhos baixados. Eu já vivi tudo isso, gente. Não tô apontando dedo na cara de ninguém. Todas as vezes que eu vou falar um exemplo, coloco o meu na reta, porque isso já aconteceu comigo. Então são coisas que eu negociava e baixava a cabeça para
falar mal do meu próximo, a pornografia, sabe? Pra murmurar, reclamar, baixar filme na internet, sabe? Aquele esqueminho, tem essa cultura de brasileiro ser o espertão, né? Brasileiro ser aquele jeitinho. Então, outra coisa, quando a conta vem atrasada, abaixa a cabeça, você não lembra quem que é o pai que te provê. Não vai prover, aí eu vou na minha própria força, você começa a inventar, não depende dele. Aí acaba o seu mundo quando alguém está doente, você fica mal, teu coração, não que você fique mal, o problema não é ficar mal, é ficar para sempre mal. Tudo bem você ficar por um período abatido ali, mas resolve a treta interna. Natural. Por exemplo, não perdoa o próximo, guarda mágoa, tá com anos o negócio guardado no coração, não resolve. Esse fulano aqui eu não falo mais,